uma mulher de oração, minha avó uma pessoa de Deus, ajudava a criar a gente na igreja. Mas até os 17 anos era o Deus da minha avó. E aos 17 anos eu tive um encontro com Deus da minha avó, no retiro de adolescente. A partir dali, a minha vida mudou completamente, sem nem eu entender o que estava acontecendo. Eu era o pior adolescente que tinha, fazia coisas assim que não tem nem como falar no podcast. Aí todo mundo ria daquela pessoa ali e eu ficava ali como alguém influente, como um cara engraçado. Então sempre fui criativo, sempre fui líder mesmo sem saber. E foi na igreja que eu descobri. E algumas pessoas diziam, isso é errado, aquilo é errado. Eu argumentava da seguinte maneira, eu sou dessa igreja desde a época onde palma era errado. Em que momento palma virou certo? Muito boa noite, estamos começando mais um No Plano 7, o seu podcast semanal. E hoje eu tenho a presença ilustre de um carioca, é isso mesmo, carioca, eu acho que flamenguista, pastor Vitor Alves. Tudo bem? Exatamente, tudo bem, Cosaca. Carioca, flamenguista, pastor Batista Church, parede preta, teto preto, pastor preto. E como é que se enxerga lá? Luz, muita iluminação, vai ficar bom lá. Meus amigos, prazer estar aqui, ver o pastor Felipe, ver você e estar aqui podendo conversar com vocês, uma alegria para mim. Show de bola. Eu tenho também a presença do pastor Felipe Montenegro para compor essa conversa aqui, esse papo, falar um pouquinho sobre evangelismo, né? Pastor Felipe, é um prazer te receber aqui. Prazer todo meu de estar aqui nesse podcast maravilhoso que compartilha muita informação, ajuda, faz pessoas crescerem e hoje nesse papo tão legal que o pastor Vitor é um fera aí e vai trazer muita clareza para nós. Muito bem, muito bem. Antes de a gente começar, de fato, eu quero falar para vocês sobre Refrigerantes Coroa, 90 anos aqui no Espírito Santo, uma marca sensacional. E eu quero dizer para você que você não precisa de asa para voar, você precisa de energia, você precisa de Bad Wolf. É a marca que está aqui com a gente, Refrigerantes Coroa, lançando aí Bad Wolf, um energético que não contém açúcar, é isso mesmo, um energético que não contém açúcar e é um energético sensacional. A marca também tem refrigerantes, água tônica, temos vários produtos. Refrigerantes Coroa, 90 anos no Espírito Santo. Pastor Vitor Alves. Quem é Pastor Vitor Alves? Pastor Vitor Alves é filho de Deus. Pastor Vitor Alves é alguém que foi salvo por Jesus Cristo. Eu tinha 17 anos quando conheci Jesus e isso mudou tudo na minha vida. Eu costumo dizer que tudo na minha vida, tudo que eu sou hoje, mudou depois que eu conheci Jesus. Minha esposa, eu só conheci essa mulher porque uma mulher de Deus, porque depois que eu conheci Jesus, então eu conheci alguém como ela. E a vida que eu tenho, os amigos que eu tenho, estar em Cachoeiro aqui. E hoje eu pastoreio a comunidade Batista Moriá, e no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Sou um evangelista que pastoreia uma igreja, evangelista, pastor, e um pouco é isso. Você, então, não teve uma infância na presença de Deus, então? Então, a minha avó me criou na igreja. Minha avó me criou na igreja. Cresci com a minha avó, a minha mãe ali no quintal, minha mãe também junto, mas a minha avó me criou na igreja. Só que eu tive a minha experiência mesmo com Jesus com 17 anos. Até então minha avó me levava na igreja, mas eu fazia tudo que um jovem não cristão fazia também, lá no Rio de Janeiro. Mas com 17 anos, o Deus da minha avó passou a ser o meu Deus também. Aí as coisas mudaram. Né? Mudaram da água para o vinho. Exatamente. Muito bom, muito bom. Gente, o que me chama a atenção, porque geralmente tem um porquê, né, de chamar alguém, algum convidado aqui, né? E o pastor Vitor, ele esteve aqui há uns 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Eu fui pastor aqui em 2011 e 2012. 2011, 2012. E o trabalho que ele
fazia aqui me chamava muita atenção, né? Eu até chego a lembrar de uma situação de mães, né? Que tinha um filho lá nas drogas, lá na boca, que o pastor foi lá buscar e tal. Então, assim, é algo que me chamava a atenção, o jeito de evangelizar, o jeito de fazer, né? Falar de Jesus, falar de Deus. Então, é por essa diferença, né? Que eu te trouxe aqui hoje, sabe? Me sinto orgulhoso, me sinto, sabe? E aprendi, né, com isso, né? Porque é aquela questão da busca, né? Pela aquela ovelha, né? Da onde que ela tá? Ela tá perdida. Eu vou lá buscar ela. É isso aí. Ainda que ela nem saiba que ela é uma ovelha, né? Alguns nem sabem que são ovelhas, né, Felipe? Alguns não têm nem imaginação. Pastor Vitor, o senhor falou sobre se converter aos 17 anos. E eu queria, aproveitando que é um podcast aqui, que a gente tem liberdade para falar, e a gente vai alcançar jovens, porque o senhor é um pastor missionário, evangelista, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para mim como que foi essa virada de chave da sua vida, de 17 para 18, mas começar uma vida, digamos assim, sem uma experiência com Cristo, e essa experiência te mover e te levar até Cristo. Como que foi isso? Então, resumindo um pouco a minha vida, o meu pai biológico, ele foi embora, deixou minha mãe com 2 filhos, eu era o mais velho, tinha 2, meu irmão tinha meses, e meu pai foi embora. Meu pai usuário de droga, minha mãe saíram da adolescência, e minha avó ajudou a criar a gente. Então minha avó ajudou a criar a gente na igreja, minha avó uma mulher de oração, minha avó uma pessoa de Deus, ajudou a criar a gente na igreja. Mas até os 17 anos era o Deus da minha avó. Eu vi minha avó orando, Nossa. Eu vi minha avó lendo a Bíblia, eu vi o temor da minha avó, eu vi a Deus através da minha avó. Eu conto a experiência, o pastor Felipe, que eu tinha muito medo do arrebatamento, né? Eu costumo dizer que eu tinha convicção de que eu não era salvo. Eu tinha convicção de que eu não era salvo. E essa consciência era boa, porque uma coisa ruim é uma pessoa que não é salva que acha que é. Não é? Então eu tinha plena convicção que eu era um perdido, plena convicção. E quando mais novo, tinha uns discos, a Sétima Trombeta, os filmes Deixados para Trás. Vocês lembram disso? Lembro. Sim, Deixados para Trás. E aí aquilo era um medo danado, né? E eu lembro que às vezes eu acordava assim, se minha avó não estivesse em casa, aí me vinha na consciência assim, chegou o arrebatamento. Aí eu saía pelo quintal e pensava, ia procurando a minha avó. Porque eu pensava, se eu achar a minha avó, não houve o arrebatamento. Aí eu achava meu irmão, pensava, pecador igual eu, vai ficar também. Saía no quintal, via minha mãe e pensava, pecador igual eu, vai ficar também. Hoje minha mãe, graças a Deus, se vier arrebatamento, ela vai também, é de Deus. E às vezes assim, uma vez eu perguntei à minha avó assim, minha mãe, cadê minha avó? Sei lá, de sua avó sumiu, não sei. E eu, meu Deus. Aconteceu o arrebatamento, cara. Aí eu ficava sentado lá pensando, agora vai vir a besta, aquela toda coisa assim, né? Daqui a pouco vem a minha avó do sacolão assim, com um carrinho de feira e eu, ufa, criança. Então a minha avó, ela era de fato a imagem para mim de Jesus, a minha avó. E aos 17 anos eu tive um encontro com Deus da minha avó, num retiro de adolescentes. A partir dali, a minha vida mudou completamente, sem eu entender o que estava acontecendo. Eu era assim, eu era o pior adolescente que tinha. Fazia coisas assim que não tem nem como falar no podcast. Mas uma das coisas é que todo mundo passava na rua, eu mexia. Todo mundo, menino indo para a igreja, todo mundo eu mexia. E todo mundo ria, sempre muito criativo. Tinha liderança mesmo sem saber o que era. E eu lembro que quando eu me converti, eu sentava na mesma rua, os outros passavam umas meninas assim indo para a igreja, que eu sempre mexia, provocava. E aí eles falavam, e aí, Vitão, aí eu, que isso, cara, faz isso não, deixa a menina. Aí os meus amigos, o que está acontecendo? Só que eu não fazia aquilo para dar um bom testemunho, eu fazia aquilo porque mesmo sem entender, eu era uma outra pessoa, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E aquilo para mim era natural. Eu falava, faz isso não, pô, a menina sozinha. Só que antes de ontem eu tinha feito. Entendeu assim? E os meus amigos pensavam assim, cara, fumou o que esse cara? Que ele tá assim. E a partir daí, a minha consciência mudou, a minha vida mudou, a minha visão mudou.
E aí eu conheci a minha esposa ali pouco tempo depois, né? Comecei a namorar ela. E também não demorou muito, eu tive a minha consciência de chamado. Dia eu estava na igreja, até no ministério Apacentar, né? Eu adolescente, muito forte o louvor da Apacentar, é próximo da minha casa. E um dia eu tive minha consciência de chamado com 17 anos, de que eu seria pastor, não tem nenhum pastor na minha família, eu não sabia nem por onde começar. E o Senhor falou aquilo comigo, e eu aceitei e fui naquela direção, e hoje eu estou aqui. Então, assim, né? Por isso, para mim, ser um evangelista faz muito sentido. Eu falo com alguns amigos lá da igreja, né, recém-convertidos, que eu falo assim, por isso a gente acredita que todo mundo pode ser transformado. Nossa igreja é uma igreja bem evangelística. Eu falo assim, eu falo como equipe, eu acredito que todo mundo pode ser transformado. Porque Deus mudou a gente, né? Então, quando a gente passa na porta de um bar, a gente nunca tem assim, aquele cara é difícil. Eu vou estar negando eu mesmo, porque eu sou o cara que todo mundo olhava e falava, aquele cara é difícil. Então eu passei a ter vida depois de Jesus, né? A gente sabe que isso não é clichê, eu passei a ter vida. Então, essa questão de você ser criativo, então isso é natural. É natural. Eu, criança, eu fazia paródias pra zoar alguém, porque quando a gente era criança, bullying era legalizado, né? Hoje ainda bem que não é, mas bullying era um negócio assim. Então eu fazia paródias pra zoar os outros, as características das pessoas, e criava uma música ali, tudo dentro da métrica ali, criava as paródias. O humorista faz muito isso, né? E eu fazia aquilo criança, sem ver ninguém fazendo. Pegava uma música, criava uma paródia em relação a alguém, aí todo mundo ria daquela pessoa ali, e eu ficava ali como alguém influente, como um cara engraçado. Então sempre fui criativo, sempre fui líder mesmo sem saber. E foi na igreja que eu descobri. Porque eu era um adolescente que, antes do retiro de adolescente, Kozak, tinha todo ano, o meu líder vinha em mim e falava assim, ô Vitor, vem cá, pô, esse ano me ajuda, cara. Eu falava, ajuda como? Pô, fica direitinho, cara. Porque se você ficar, todo mundo vai ficar. Se você bagunçar, todo mundo vai bagunçar. E na minha cabeça, eu com 15, 16 anos, eu pensava assim, cada um por si, pô. Eles bagunçam porque eles querem. Mas o meu líder já tinha visão. E ele falou assim, não, Vitor. Aí ele me contou um fato. Ele falou assim, ó, você lembra no retiro do ano passado que você pegou o microfone e a caixa e chamou todo mundo para poder sentar ali em volta de você que você tinha um comunicado? No começo eles não queriam ir, porque eles sabiam que você era brincalhão, que bota pilha nos outros. Só que você chamou, sentou todo mundo. Quando eles sentaram, você pegou e fez uma piada, botou uma pilha neles, eles riram e saíram. Ele falou assim, você vê quanto tempo eu demoro para reunir as pessoas? Legal. Para fazer uma coisa séria. E você, para botar pilha neles, eles vêm mesmo assim? Aí ele, você não sabe, mas você é um líder. Se você se comportar melhor, todo mundo vai se comportar melhor, me ajuda. E para mim, na minha cabeça papo de doido. E assim, eles só me seguem porque eu falo coisa engraçada, não sei o que lá. E não era porque de fato eu já era um líder. Mas quando eu entreguei minha vida a Jesus, o que o meu líder falou lá atrás fez muito sentido, porque eu pensei assim, cara, eu já contaminei muita gente, eu já desvirtuei muita gente. Agora que eu conheci Jesus, é responsabilidade minha ir neles e falar assim, cara, isso que eu falo, pô, isso é impuro. Isso que eu falava, isso aqui não agrada a Jesus. Eu entendi que isso era minha responsabilidade, Kozak. Eu entendi assim, isso é minha responsabilidade. E aí, a partir daí, nas rodas, eu comecei, quando eles me perguntavam, eu falava, cara, é porque eu li na Bíblia, isso aqui. Nasceu um evangelista. Nasceu um evangelista por eu entender uma responsabilidade. Eu entendi assim, ó, se eu contaminei, agora é minha responsabilidade virar para eles e falar, eu não faço mais isso, por causa da minha consciência. O pastor Felipe, ele tem uma ideia criativa também de fazer os evangelismos e tal, e o senhor também tem essa ideia criativa. Qual a importância da liderança criativa? Eu penso que a liderança criativa, ela vai criar iscas. Jesus nos chamou para ser pescadores de homens, né? Eu fiz um culto, fiz o 6x10 agora, né? É sexta-feira, não ontem, na outra, fiz um 6x10, anos depois, e deu 700 pessoas num sítio, muito jovem, muita gente. E uma coisa que eu falei para a minha equipe foi, tem peixe que a gente pesca de anzol, tem peixe que a gente pesca de rede, mas tem peixe que a gente tem que pegar um arpão e ir lá no fundo do mar para pegar ele.
lá no fundo do mar para pegar ele. Então eu penso que criatividade vai nos trazer novas estratégias. Nem todo peixe a gente vai conseguir pescar do mesmo jeito. E quando você é criativo, você tem a mesma intenção, você tem o mesmo propósito, mas você consegue alcançar pessoas de forma diferente. Um texto bíblico que fala muito ao meu coração é quando Paulo fala assim: fiz de tudo por todos os meios para de alguma forma chegar a ganhar alguns. Esse texto eu acho maravilhoso. Mas não significa que a ideia criativa, a estratégia que você usou, ela vai ser usada internamente no hall de membros, por exemplo. Por exemplo, você vai para a rua e tal e faz um funk, pá e tal. E no dia a dia da igreja não é a mesma coisa que você... Não se usa o mesmo alimento, a mesma estratégia. Não, porque a gente está fazendo coisas diferentes. Por exemplo, eu gosto de fazer rima. Então... todo lugar que eu vou, como a gente começar aqui, você falou, quer que eu faça uma rima hoje, eu quero que faça, com certeza. Exatamente. Então, assim, todo lugar que eu vou, as pessoas querem que eu faça rima. E eu faço na minoria. Eu faço quando pedem, um amigo pede, não tem por que não fazer. Mas muitas igrejas eu vou e quando eu acabo de pregar, eu falo, então você não fez uma rima? Eu falo, mas eu não vim aqui para fazer rima. Eu vim aqui só para pregar a Bíblia, o Evangelho, eu não vim aqui para fazer rima. Se eu tivesse pedido, eu até teria feito, porque... não custa, mas eu não vim aqui para poder fazer. Então, assim, nem tudo que a gente faz na rua, a gente faz na igreja, porque não convém, porque não tem a ver com o ambiente. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja lá no Rio, em Copacabana, e eu acabei de pregar, e aí alguém falou assim, pô, então, por que você não fez uma rima? Aí eu falei assim, porque eu uso a rima para pescar, e aqui nós já estamos dentro do aquário. Então, não tem por que eu ficar dentro do aquário usando a mesma estratégia que eu uso lá fora. Aí a pessoa fica meio triste assim, tá bom. Mas, então assim, dentro da igreja, a gente tem comunhão, a gente pastoreia pessoas, a gente vive a comunhão da igreja. Fora da igreja, a gente fala com quem não é igreja. Então, por exemplo, porque quando eu comecei a fazer rima? Eu comecei a fazer rima aqui no Espírito Santo. Eu comecei a fazer aqui no Ferração. Porque eu ia fazer um culto ali no Ferração e eu sabia que tinha os meninos ali que ficavam passando uma paradinha ali, fazendo um comércio ilícito ali, ficava ali. E eu sabia que o quê? Se eu chegasse ali de forma convencional, de forma natural, eles não iam deixar o que eles estavam fazendo para me ouvir. Eles não iriam deixar o que estavam fazendo para me ouvir, de forma natural. Alguém pensa, mas pelo poder do evangelho pode? Sim, eu sei que o poder do evangelho pode. Mas a pessoa também pode não querer me ouvir, a pessoa pode estar entorpecida, a pessoa pode estar comprometida com o tipo de comércio que ela está fazendo ali. E aí eu tive uma inspiração, eu pensei da seguinte maneira, eu pensei, se eu chegar ali e eu começar a pregar dentro de uma métrica de rima, e durante 30 segundos ele consegue me desprezar. Durante 1 minuto ele consegue me desprezar, mas mais do que isso ele não consegue. Ele vai parar nem que seja para ele ver eu me embolando nas minhas palavras. Quem é esse cara que acha que é um rapper? Uma hora ele vai se embolar e eu vou estar aqui para ver. Quando ele me der atenção, pronto, pô, eu vou estar pregando a palavra e eu já ganhei a atenção desse cara. Aí a questão é, a rima não muda ninguém. Agora, se o conteúdo da minha rima for bíblico, se o conteúdo da minha rima for inspirado, aí aquilo, dentro da estratégia que eu coloquei, pode vir a alcançar alguém. Foi o que eu fiz. Eu criei uma rima de 10 minutos, uma rima muito longa. Eu criei uma rima de 10 minutos, subi em cima de um trio elétrico aqui e comecei a rimar. É isso aí. 30 segundos o cara me desprezou. 1 minuto o cara me desprezou. Mais do que isso não consegue. Veio todo mundo das extremidades e juntou na frente do palco. Depois desses 10 minutos, eu ganho a atenção e a autoridade daquele cara. Depois desses 10 minutos, eu prego 40 minutos sem rima. Abro a Bíblia e prego 40 minutos sem rima. Porque eu já ganhei aquele cara. Já ganhei a atenção daquele cara. Aquele cara já me deu o direito de falar a ele. Então, todas as vezes que eu uso estratégia, eu sempre uso uma estratégia que vai durar 5 minutos, no máximo, 10 minutos no máximo. Na maioria não chega a 10. Onde eu ganho aquela pessoa para mim e depois eu prego de forma convencional, igual eu pregaria na igreja. Mas eu já ganhei aquele cara para mim, entende? Eu acho essa ideia dessa métrica muito boa, muito boa. Só tem uma pergunta em cima dela, que é o que a gente enfrenta. Pelo senhor ter uma visão diferente e usar as iscas de uma maneira diferente, quem está de fora, como que o senhor lidou com liderança para poder entender isso que o senhor está vivendo? Porque da noite para o dia nasceu um evangelista. Cara, o Vitão, que era o menino que dava problema, agora ele é um evangelista aqui.
e para explicar essa métrica para as outras pessoas que estão de fora só observando, que na maioria das vezes não faz, mas tenta bagunçar quem está fazendo. Então, primeiramente, eu entendo que muitas das estratégias que eu já usei, que não são erradas, só que, por exemplo, tem gente que pergunta assim, então por que tu não faz algumas coisas que você fazia lá atrás, faz agora? Porque eu vou fazer 40 anos esse ano, pô. Entendeu? Então, assim, eu com 22 anos, 23 anos, você funciona de uma forma, você tem uma linguagem de uma forma, e depois, então, tem coisas que não convém, nem a idade. Mas eu entendo que algumas novidades são difíceis de algumas pessoas entenderem. Eu entendo. O que eu não entendo é a gente sacralizar algumas coisas sem ter respaldo. A gente dizer que algumas coisas são erradas sem ter respaldo. Entendeu? Então, assim, quando eu comecei a trazer algumas estratégias de evangelismo na igreja onde eu era pastor, e algumas pessoas diziam assim, isso é errado, aquilo é errado, eu argumentava da seguinte maneira: eu sou dessa igreja desde a época onde palma era errado. Em que momento palma virou certo? E com que argumento? Com que argumentação bíblica era errado e com que argumentação bíblica é certo? Aí a pessoa ficava meio assim, eu falava, porque não tem argumentação bíblica, era um costume. Eu também sou da época onde essa igreja não podia ter bateria. Eu sou velho, pô. Não podia ter bateria, porque a bateria era do diabo praticamente, era da banda de rock. Aí uma vez eu perguntei para uma irmã, em que momento a gente negociou Deus e o diabo para a bateria virar nossa? Porque se a gente falar hoje que vai ter um culto sem bateria... Poxa vida! A gente sente falta, não sente falta? Muito, e a bateria não tem nada a ver com Deus, não tem nada, é só um instrumento. Mas a gente sente falta. Eu falei, irmã, então o que eu estou fazendo agora é uma coisa que, por ser nova, eu sei que a pessoa pode espantar, mas não diga que é uma coisa do diabo, porque a gente já disse que a bateria é do diabo. Então vamos aprender com as nossas próprias experiências. Na verdade, a gente precisa respeitar a palavra de Deus. Tá na palavra? Pronto, acabou, mano. A Bíblia condena? Pronto. Entendeu? Então essa é a nossa métrica. Essa é a nossa métrica. E eu penso que precisa haver um respeito em relação à comunidade. Por exemplo, quando eu fui pastor auxiliar durante muito tempo, eu tinha respaldo dos meus pastores para fazer tudo o que eu fiz. Pô. Eu já entrei em caixão e saí e preguei? Já. Eu já tive um bonde de funk na igreja sem sensualidade, sem apelo à erotização, sem todo mundo dançando, requebrando até do chão. Nosso bonde de funk era cômico. A gente subia caracterizado cômico. A gente fazia isso dentro do templo, a gente fazia isso numa quadra, num ginásio, para 1.000, 2.000 pessoas. Qual era o público que a gente alcançava? Em sua maioria, o funkeiro. Alguém vai dizer, mas aí você vai querer ganhar o funkeiro com o funk, ele não vai mudar de vida. Primeiro que o funk que a gente fazia ali não era da qualidade que ele tinha, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A gente fazia uma coisa bem chulezinha. A questão é que a gente era criativo, engraçado, e o maior diferencial naquilo tudo é que no final a gente que estava ali caracterizado era muito bom de Bíblia. No final, a gente que estava ali caracterizado, a gente sabia pregar, a gente tinha unção, e a gente tinha comprometimento, e a gente tinha uma vida nova. Então, meu irmão, aqueles 5 minutos que a gente fez que, na verdade, quando eu fazia alguma coisa assim, era um teatro. Era para chamar a atenção e pescar. Era só um teatro. Eu lembro que uma vez uma menina falou assim, que tinha um bonde dos africanos. Pastor, o bonde dos africanos, ele pode cantar no meu aniversário de 15 anos? Aí eu falei, filha, o bonde dos africanos não existe. Aí ela, como assim? Eu falei, não existe, filha. Eu boto uma peruca, eu crio outro nome, eu crio um personagem. Aquilo é um teatro. Eu não sou MC. Não tem como eu ir cantar no seu aniversário de 15 anos. Aquilo é um teatro que eu crio um personagem e aí depois eu prego o evangelho. Não tem como fazer isso no aniversário de 15 anos, que não tem como fazer um teatro. Não tem... aquele grupo não... Aí a menina ficou me olhando assim, tipo assim, eu achei que existia. É bem real. Mas aquele grupo não existe. Então, tudo que eu fiz foi com respaldo dos meus pastores. Pastor, todo mundo entendia? Aí já era com o meu pastor, ele me respaldou, entendeu? Muita coisa o meu pastor que segurava, entendeu? Mas ele me respaldava. E uma coisa que me respaldava e sempre me respaldou foram os frutos.
A gente faz isso, pessoas se decidem, a gente discipula essas pessoas, batiza essas pessoas, elas se tornam novas criaturas e evangelizam outras pessoas. Então alguém fala, poxa, mas eu não concordo com esse modelo, então vamos ver se é antibíblico. E para você me falar que uma coisa antibíblica tem que ser. Você não pode me falar, eu acho, eu não gosto, para mim não vai dar. Legal. Então você tem que chegar para mim e dizer que é antibíblico. Você não tem que dizer que não concorda, que seu avô não gostava. Para mim não vai funcionar. Porque eu tenho respaldo bíblico, essa é a minha formação, é isso que eu faço todo dia. Eu estou disposto a ouvir qualquer pessoa, eu sempre escuto. Pastor, eu não concordo com aquilo. Eu posso estar errado, eu falo, por quê, Felipe? Aí o Felipe chega para mim e fala assim, por exemplo, porque a Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, mas e o que eu estou fazendo tem a ver com esse versículo? Você sabe o contexto desse versículo? Não, esse versículo quer dizer isso, isso e isso. Ah, tá. A pessoa mudava de ideia e ia fazer parte da minha equipe. Ia trabalhar com o senhor. Ia fazer parte da minha equipe. Então, a métrica é a Bíblia. Se a Bíblia respalda, se a Bíblia condena, a gente não deve fazer. Então, eu nunca fui contra a congregação. Eu nunca fui na seguinte ideia. Eu tenho uma ideia e ela é a ideia que vai mudar o mundo e mudar pessoas. Para mim, se uma coisa não está em conformidade com o meu líder ali e com a minha congregação, não vai funcionar. O que adianta eu ganhar um monte de gente? E depois essas pessoas vão ser consolidadas aonde? Vão ser igreja aonde? A gente fez um 6x10 agora e eu estou divulgando o outro já. E a expectativa para o próximo é 1.500 jovens, pô. Uau. É mais de 50 conversões. Esse agora já teve isso. Só que depois eu levo esse cara para onde? A questão é essa. Eu não sou só um evangelista. Eu sou um evangelista que Deus chamou para ser pastor. Então, depois eu levo esse cara para onde? Ontem eu estava aqui, em Cachoeiro, mas a minha igreja estava cheia lá, com todo mundo adorando a Deus, o culto acabando 10h30 da noite, pô. Então, essas pessoas têm que se tornar igreja. Então, o que sempre me respaldou, Felipe, foi, primeiro, que eu tinha respaldo do que eu estava fazendo. E o segundo, os frutos. Então, eu não fazia um movimento que ele acabava ali e era divertido. Não, pô. Eu fazia um movimento que tinha uma estratégia. Pensada em dar fruto. Pensada, deu fruto. Ah, mas o cara levantou a mão. Não, pô, esse cara levanta a mão, a gente consolida esse cara. Esse cara tem problema com cocaína, a gente acompanha esse cara. Esse cara é afastado, a gente acompanha esse cara. Esse cara é batizado. A família desse cara vem. E daqui a pouco o que acontece com esse cara? Ele começa a trazer os amigos. Porque esse cara, ele tem voz na vida dos amigos dele. Você não. Eu não. Então, é o que eu falo. Acaba se tornando uma bola de neve. Uma bola de neve. Por quê? Porque esse cara é o cara que vai chegar e vai falar assim... Pô, cadê o Anderson? Pô, o Anderson não vem mais no bar, mas por quê? Cara, disseram que ele tá na igreja. Não vai demorar 2 meses, vai estar aqui de novo. Aqui ele é o mais cachaceiro de todos nós. Aí encontra o Anderson em algum lugar. Aí você já espera. E o Anderson tá chato demais, virou crente. Aí o Anderson é legal, de boa. A gente ensina, meu irmão, não é porque você é crente que você tem que se tornar o cara insuportável, o cara chato, o cara que enfia as coisas goela abaixo dos outros. Não, meu irmão, você tem o bom perfume de Cristo. Se torne a mensagem e deixa as pessoas ler. Se torne. Aí o que acontece? De primeiro as pessoas vão, não sei não, mas depois de um tempo, o outro lá, o amigo do Anderson, é cheio de problema na família, cheio de problema no casamento, por causa da própria bebida. Aí quem ele conhece que mudou? O Anderson. Aí, pô, que dia tem culto lá na tua igreja? Do nada. Quando vê, é o Anderson que trouxe, é o outro fulano que trouxe. Aí, meu irmão, você tem que ser muito incoerente para você julgar alguém porque ele fez uma rima, sendo que os frutos são transformação de vida. Mas de alguma forma você falou da preparação. Essa preparação ela tem que existir. Não adianta também o cara ir lá ser bom de rima e não ter a palavra, por exemplo. Claro, pô. Por exemplo, eu não sou bom de rima. Por que não? Porque eu escrevo uma rima, decoro ela e falo. Bom de rima pra mim são os meninos do freestyle, pô. Que eles chegam aqui e começa... A pessoa fala, pastor, vai pra batalha de rima. Eu falo, batalhar como? Minha formação não é essa, não. Eu me preparo pra fazer uma coisa naquele dia. Legal. Pra aquilo ali. Porque o meu diferencial é a minha capacitação bíblica. Esse é o meu diferencial. Quando eu fazia as outras estratégias que eu fazia lá atrás,
também é a minha preparação bíblica. Então, eu digo que quando você tem preparo, quando você tem chamado, quando tem propósito, qualquer coisa que você fizer que não seja pecado, mas qualquer coisa que você fizer com boa intenção, como esse podcast, por exemplo, alcança alguém e transforma a vida de alguém. Porque tem a ver com quem está fazendo. Sim. Tem a ver com quem está fazendo. Então, o preparo, ele é fundamental. O preparo, ele é fundamental. Qual é a sensação que você sentia? Como que era a questão da coragem, por exemplo, aqui de você chegar e ir numa boca lá e trazer uma pessoa para a mãe? Eu penso que tem a ver com vocação, com chamado. Por exemplo, se você me chamar agora, vamos num presídio ali no IAS, eu vou. Eu vou. Agora, se você falar assim, vamos fazer um trabalho de capelania hospitalar, eu emocionalmente aquilo já mexe muito comigo. Uma vez um amigo falou para mim, me chamou para poder fazer o evangelismo no Hospital Infantil do Câncer. Uau. Eu falei, cara, eu posso até ir, mas eu não vou ser eficaz igual uma pessoa que tem vocação, porque aquilo, assim que eu entro, já mexe comigo emocionalmente de uma forma que eu penso que não tem a ver com boa vontade, tem a ver com vocação. Agora, da mesma forma, alguém fala assim, vamos numa favela, não vamos numa boca de fumo, lá vai ter. Pensa no Rio de Janeiro. Sim. Pensa no Rio de Janeiro, quanto fuzil tem, quanta coisa assim. Então, assim, eu tenho rima minha no meu Instagram, eu pregando na tenda do baile, assim, que um amigo meu, Gilberlan, faz o culto lá, dentro da favela, pregar para traficante armado, essa mesa cheia de droga, os caras tudo com fuzil, e eu estar emocionalmente tranquilo. Uhum. Agora, uma pessoa que não tem a vocação para aquilo, não é que ela é medrosa, pô. Mas ela tá calculando todos os riscos ali, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Se eu tomo um tiro aqui, minha filha fica sem pai, o que eu fiz, cara? Minha mulher tá viúva, meu Deus, eu não tenho seguro. Não é que ela é medrosa, ela não tem... Por exemplo, quando eu vou nesses lugares, eu não fico calculando esses riscos. Mas eu penso que tem a ver com a minha vocação. Eu penso, o meu amigo, que onde está a sua indignação, está a sua missão. Sua indignação aponta para a sua missão. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tem aquela visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele vai até aquela cidade, encontra Lídia, vai da casa de oração para a casa de Lídia, e todo dia uma mulher com espírito de adivinhação dizia, esse é Paulo, servo do Deus vivo. Ele todo dia não fez nada. Até que a Bíblia fala que um dia ele se indignou, ele se revoltou. Quando ele se indignou, ele se revoltou, ele virou para ela e repreendeu o demônio dela. Tem outro texto que eu gosto no livro de Atos, que Paulo olha para a praça de Atenas e ele ficou revoltado com a idolatria que havia naquele lugar. Foi para a praça e começou a discutir com todo mundo. Dali levaram ele para o Areópago. E eu penso que onde está a sua indignação, está a sua missão. Eu costumo falar na igreja o seguinte, alguém pensa assim, mas tem coisa assim que a gente poderia fazer, será que o pastor não viu? Eu falo, tem coisa que eu vi e não me incomoda tanto como incomoda você, então de repente essa é a sua missão. Mas tem coisas que eu vejo, me incomoda muito, eu vou lá e você vê e não te incomoda. Agora, como adquirir esse respeito mediante ao pessoal que mexe com essas coisas? Eu penso que é integridade. Integridade. Tem um monte de pastor, um monte de cristão que não são respeitados. Porque, por exemplo, vamos colocar no mundo do crime. Existe uma letra de funk, que não é cristã, de funk proibido, de apologia ao crime, que eles falam assim, não somos fora da lei, porque a lei quem faz é nós. Então, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro existem comunidades dominadas pelo tráfico, onde supostamente o Estado não tem intervenção ali. Não tem, pô. Eu já fui em lugares de eu ver mais de 100 homens armados, coisas que eu não vi num filme, assim. Então, ali dentro funcionam outras regras ali dentro. Ali dentro é outro mundo, pô. Funcionam outras regras ali dentro. E ali dentro eles costumam dizer muito assim, o certo, o errado é o errado. É uma redundância. E a gente aqui fora pensa, não, errado já é o que vocês estão fazendo, pô. Que é traficando, viciando pessoas, cometendo crime. Na cabeça deles não, pô, errado não. Aqui dentro não é errado, pô. Aqui dentro a gente está fazendo. Então, por exemplo, dentro da cadeia, se você se converte, meu amigo, você vai ter que parar de ver pornografia, você vai ter que parar de usar o celular errado. Você é crente? Você vai ter que ser crente. Você vai ter que parar com as facilidades. Dentro da favela, você se converteu,
Pô, mas tu transa aí com as meninas, você tá errado, pô. Você tem que ser crente. É até esse é o certo. Não, tem situações que os caras são até legalistas. Não tem nem respaldo para estar cobrando os outros em relação a isso. Então, assim, mas é integridade, é respeito, é respeitar as pessoas, é ter integridade, então você vai ser respeitada. Eu costumo dizer que respeito você dá e ele volta. Eu respeito todo mundo. Por exemplo, eu sou pastor num bairro que você que é aqui de Cachoeiro, se chegar lá, você vai falar assim, isso aqui é uma favela. E não é. E não é uma favela. Não tem ninguém armado, não tem nada. Mas a estética do lugar é tudo uma favela. É no pé de um morro, entendeu? Assim, a estrutura das casas, a estética parece uma favela. Quem mora lá e vê isso vai falar assim, Vitão, tá esculachando o nosso lugar. Mas eu sou de lá, então eu posso falar, né? Como eu digo, eu tenho um lugar de fala. Parece uma favela. Quando eu chamo um pregador de fora, eu falo assim, Vitão, como é que eu saio? Eu falo, fica tranquilo, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Se tu errar uma rua, tu vai cair na outra rua igual, aqui não tem nada. Só que a cultura do lugar é muito assim. Se tu vê os jovens andando na rua, tu fala assim, rapaz, eu tô numa favela mesmo. Que é a cultura daquele lugar ali. E há 2 domingos atrás, durante 2 semanas, eu cheguei na igreja, chego 2 horas antes, às vezes, na igreja, e tinha um festival de pipa na rua. Todo mundo soltando pipa no mesmo lugar, com a mala de um carro aberto, escutando funk muito alto. Pensei, pô, vai atrapalhar o culto? Primeira coisa. Depois eu penso, não, eles vão abaixar. Por quê? Porque sou eu. Oi, por que é você, Vitão? Porque eu respeito todo mundo e o respeito volta. Muito bom. Porque eu respeito todo mundo e o respeito volta. Cheguei, abri a igreja, eu sou muito alto. Daqui a pouco eu lembrei, o culto começa às 7, vou pedir eles para baixarem às 6h30. Aí eu lembrei, não, tem aula de Libras, tem escola de Libras lá na igreja, começa às 6. Não, eu preciso que eles abaixem 6. Aí eu fui no rapaz que estava com a mala do carro aberto, que eu conheço, a rua cheia. Aí, engraçado que quando eu saí na rua, uma vizinha virou para mim, que nem é da igreja, falou assim, e aí, pastor, isso aí? Aí eu, isso aí o quê? Aí ela, esse som aí. Eu pensando, Aí ela, vai atrapalhar o culto. Mas ela não estava preocupada com o culto, ela estava preocupada com ela, que estava incomodando ela. Aí eu falei assim, antes do culto eles vão abaixar. Aí ela, vão? Falei, é do fulano de tal. Ela é? Eu falei, ele vai abaixar. Aí eu lembrei que eu precisava que eles abaixassem mais cedo, aí ele capipa no alto, eu fui nele e falei, meu amigo, 6 horas começa uma aula aqui na igreja. Ele capipa mesmo assim no alto e falou assim, pastor, 6 horas o som vai estar desligado. E o que vale para esses caras a palavra do homem é um tiro, meu amigo. Muito bom. Palavra do homem, aqui a gente só tem palavra, não tem contrato. Palavra do homem é um tiro. Quando foi 15 para as 6, eles começaram a baixar, às 6 horas a mala do carro estava fechada. Que legal. Pastor, eu te perguntei a última pergunta, porque o senhor é muito criativo. Muito. E se a gente sair agora, der a mão aqui em Cachoeiro para sair e pergunta, cara, você lembra do pastor Vitão? Pode ser que alguém vai linkar o senhor à pessoa. Mas se você perguntar 100 pessoas aqui em Cachoeiro, você lembra do pastor que pregou e saiu do caixão? Cara, vai dar 150 que vai lembrar. Porque as nossas atitudes acabam marcando. São inovadoras, as pessoas não entendem na hora, mas os frutos, como o senhor disse, vai falar muito mais. E ser criativo te custa, no mundo espiritual, caro ou barato para quem está nos vendo agora? Custa caro. Custa caro. Por quê? Porque foge do convencional. Não é uma questão... Tem coisas que não é questão de certo e errado. É questão de mais confortável. É mais confortável você seguir o convencional. Ainda que pode ser que aquilo não dê frutos. É mais confortável você seguir o convencional. Então, assim, isso me custa porque, por exemplo, quando você faz uma coisa que você foge do convencional, meu amigo, vamos colocar na nossa linguagem aqui, você vai ter que ter a unção para te respaldar aquilo ali. Ao final daquilo ali, alguém vai olhar e vai dizer assim, cara, achei uma doideira o que esse cara fez. Mas tinha Deus nisso aqui, velho. Eu que estava aqui, eu percebi que tinha Deus nisso aqui. Então, essa mensagem do caixão, que eu preguei aqui, preguei lá no Rio também, foi, por exemplo, a pessoa que está de fora não entende o porquê, e tem determinadas coisas que, de fato, quem está de fora não precisa entender. Verdade.
Não precisa entender o porquê. Alguém precisa entender, por que o Cosaca deixa o cabelo grisalho e não pinta de preto? Ninguém precisa entender isso não, pô. É porque você... Pronto, pô, porque você gosta, se sente melhor assim. E por que o Vitão fica careca e não faz implante capilar? Ninguém precisa entender, entendeu? Então tem coisas que a gente também quer muito aprovação das pessoas. Mas por que eu fiz, por exemplo, quando eu preguei que eu saí do caixão? A gente faz evangelismo, vem muita gente para a igreja. Muita gente quer mudar de vida, mas nem todo mundo de fato nasceu de novo. Aí fica aquele montão de gente na igreja. Depois de um tempo, aquilo começa a ser um problema. Porque tem um monte de gente que não nasceu de novo, aquilo começa a ser um problema. E aí, a ideia da mensagem do caixão é porque eu tinha uma mensagem. Só que a forma que eu queria pregar aquela mensagem seria da mesma forma com que eu ganhei aquelas pessoas, com impacto. E trazer todo mundo para ali. E a mensagem era, você precisa morrer. Por quê? A primeira vez que eu preguei isso, eu estava com a igreja entupida de jovem. Mas uma molecada que pegava uma garotinha para um motel. Às vezes saía e usava uma droga. Aí eu penso, pô, tá vendo? Por isso que não pode fazer essas coisas. Não, ou eu vou ficar só com os filhos do crente ali na igreja. Que nem quer dizer que eles são crentes também. Ou eu vou fazer a missão, eu vou sair porque eu creio que o evangelho transforma. Eu creio que o evangelho transforma. Essa é a questão, pô. Eu creio que se a gente sair daqui e evangelizar, pessoas vão mudar de vida. Eu creio nisso, pô. Eu creio que o evangelho pega um cara que a cocaína... Hoje eu sou estudante de psicologia também. Então, assim, que a cocaína já corrompeu a estrutura de neurônio daquele cara. Eu creio que o evangelho tem o poder de pegar aquele cara que fisiologicamente... e mudar a vida daquele cara. Eu creio. Então, eu vou pregar. Só que eu trouxe esses caras para a igreja e alguns eu percebi assim, esse cara encontrou só um lugar confortável aqui na igreja. E a mensagem era, você precisa morrer. Se você não morrer, se o velho homem não morrer, você está perdendo tempo aqui. Então, eu preparei tudo aquilo, o caixão, fiz. Então, a ideia era essa. E a mensagem naquele dia foi para falar para quem era da igreja. Essa mensagem não foi nem evangelística. Muito embora alguém que não é cristão, que venha traído, quando chega ali ele entende, eu também tenho que morrer. Pô. Mas essa mensagem em si era para um monte de não crentes que eu tinha dentro da igreja, para que eles entendessem. Cara, não adianta eu vir para a igreja, eu tenho que morrer. Tem muitas igrejas inchadas, pastor? Porque nesse caso são igrejas inchadas, são igrejas com... alguns membros fantasma que não ajudam no progresso do evangelho. Eu penso que é aquilo que Jesus falou, né? Que haveria o trigo e o joio. Mas não existe um excesso? Existe. Existe por quê? Existe porque existem muitos modelos de igreja que valorizam só a quantidade. Por exemplo, depois dessa mensagem lá no Rio, você precisa morrer, muitos jovens decidiram não ir mais à igreja. Porque eles entenderam que eles estavam na igreja só por estar. Só por estar, e eles estavam perdendo tempo, porque eu falei isso. Então, alguns entenderam, foram à frente e disseram, não, cara, eu não quero só ficar na igreja, eu quero nascer de novo. E literalmente, depois daquele dia, alguns não foram mais. Só que esses que não foram mais era gente que estava corrompendo, desvirtuando gente que estava ali. Só que existe uma mentalidade de igreja que começa assim, pô, que pastor burro, pô, perdeu gente. Porque conta a cabeça, pô. Quem conta a cabeça é dono de gado, pô. Entendeu? Então, assim, existem igrejas inchadas? Muito. Existem muitas igrejas inchadas. Existem igrejas mirradas? Muito. Eu penso que o que Deus quer é o equilíbrio. Existe uma fórmula para, de repente, melhorar essa questão de... igual, o que está faltando nos líderes para, de alguma forma, eles pegarem essas pessoas e fazer com que elas se transformem? Porque não é simplesmente pregar, como o senhor falou. Né? Não é simplesmente falar de Deus e tal, mas depois ele entra para a igreja e não faz um trabalho com ele. Eu penso que o que faz isso ser diferente é a visão do líder, a visão da igreja. Porque na minha prática de pastorear, eu penso que o próprio púlpito resolve muita coisa. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas, elas querem ir até um culto para ter uma boa sensação. A gente sabe disso.
As pessoas vão até o culto para ter uma boa sensação. E, na verdade, o que o ser humano faz? Por exemplo, o que o brasileiro está fazendo? Ele está produzindo reuniões para que as pessoas tenham sensações. Até porque tem algumas reuniões de coach por aí, né? Exato. E de diversos tipos de sensações. Tem a reunião do coach, que para te motivar ali, que você vai ser melhor. Tem a reunião do êxtase, né? Eu não sou marxista, nada, mas a gente estuda sobre isso. O Karl Marx dizia uma coisa, dizia que a religião é o ópio do povo. O ópio é a matéria-prima para fazer a cocaína, fazer da papoula ali, do crack. Que é o que leva, é uma substância que leva a pessoa ao êxtase, à alucinação. E Karl Marx, ele olhava a religião e ele dizia assim, religião é o ópio do povo. O pessoal vai ali para ficar doidão e ir embora para casa. Esse cara falou um monte de bosta ao meu ver, Sim. Ao longo da vida. Só que, cara, por que ele teve autoridade? Porque nem tudo, uma pessoa que tem autoridade, nem tudo que ela fala é errado. Pô. Uma pessoa que tudo que ela fala é errado, ela é um pária da sociedade. Agora, a questão é que esses caras eles falam um monte de verdade e o que é uma heresia? É um monte de verdade com uma mentira no meio. Então, heresia é uma verdade inteira com um pouquinho de fermento que leva da massa. E isso que Karl Marx falava, eu concordo nesse sentido, que religiosidade por si é só êxtase, é só ópio. Pô. Você vai ali, fica doido, quando você volta não muda nada. Pô. Você volta não muda nada. Então você vê a irmã de oração, que ela, na igreja, meu irmão, ela é intensa, ela é isso, é aquela aparência dela. Aí quando você sai dali, é uma pessoa que deve os outros, dá calote, não cuida nem dos filhos direito. Pô, mas se você encontrar aquela mulher na reunião, só que a questão, Kozak, é que algumas reuniões são feitas para isso. A visão de alguns líderes, eles já produzem, assim como, um exemplo, um cara que produz um show, alguma coisa, vamos supor, alguém que faz uma rave, ela pensa na música, na batida, tem algumas substâncias que já tem ali naquele lugar, tudo para produzir uma sensação. Existe uma forma de se fazer igreja que se faz, não só igreja, como religião num todo, que é para produzir êxtase, que é para se manter adeptos. Essa é a verdade, não discípulos de Jesus. Porque discípulos de Jesus são livres. Eles congregam comigo enquanto eles querem congregar. A religião, ela mantém as pessoas pela culpa, pelo medo e pela ganância. A base da religião é isso. Culpa, medo e ganância. A religiosidade em si, ela tem medo da liberdade. Por quê? Se todo mundo for livre, ninguém coopera. Se todo mundo for livre, ninguém vai ser generoso. Então, o que as pessoas têm que ter? Medo. Se você não servir, tua vida não vai para frente. Se você não dizimar, não ofertar, o devorador bota teu filho no leito, você vai gastar tudo com remédio. Culpa. Medo. Ganância. Então, dá para Deus que Deus te dá 100 vezes mais. Isso não se sustenta. Então, muita da qualidade de muitas igrejas tem a ver com o alimento que está sendo oferecido. Tem a ver, na verdade, com a intenção dos líderes que estão fazendo aquilo ali. Com a intenção de quem está fazendo aquilo ali. Então, quando você prega o evangelho, você vai produzir pessoas saudáveis. Quando você prega o evangelho, de certa forma também, quando você prega o evangelho, existem pessoas que vão dizer: eu não quero estar lá com o pastor Felipe não, porque não é isso que eu quero. Um dia, para fechar esse ponto, um dia um cara chegou para mim e falou assim, ele frequentava a igreja, aí um dia teve uma ação social, ele foi lá. Eu falei: você está sumido? Ele falou assim: pastor, não faz mais sentido eu vir na igreja não, pô. Eu entrei para a igreja, continuo desempregado, minha vida continua tendo problema, minha família continua tendo problema, e eu estou desempregado, não faz sentido eu vir para a igreja, não. Na hora que aquele cara falou aquilo, eu pensei o seguinte: ele está certo. Aqui não tem o que ele está buscando. O que ele está buscando precisa ir em um lugar onde vai resolver toda a vida que vai fazer eu colher o que eu não plantei, que vai me livrar de problemas que eu mesmo arrumei, e eu preciso ir em um lugar onde, de forma mágica e mística, vai resolver aquilo para mim. E eu pensei: não tem por que esse cara vir aqui, porque não é isso que eu prego, não é isso que eu acredito. E ele tomou a decisão certa.
Sim. Tomou a decisão certa. Com E certeza. ele fez a lógica certa. Aqui não se oferece o que ele quer, porque ele quer uma mística de que tire a responsabilidade dele e resolva os problemas dele de uma forma mística. Não é isso que a gente oferece. Porém, a base da religiosidade é isso. Essa parte mística, né, Felipe? Muitas igrejas, elas adotam. Grande parte. Grande parte. E aí, na minha visão, isso acaba matando o evangelho. Acaba matando, de certa forma, o progresso do evangelho. Né? Eu conheço pessoas que, tipo assim, foi na igreja, misticamente, o pastor lá falando e tal, não sei o que e tal, você tem que entregar tudo e tal, o cara entrega tudo, entrega carro e tal, e depois? E depois fica só a conta. Só fica a conta. Eu acho legal quando é voluntário. Eu quero Aí é verdadeiro. entregar. É verdadeiro. Sem aquela opressão, sem aquele mão em cima que você tem que dar. Eu acho que tudo o Espírito Santo vai gerar dentro do nosso coração. Então não existe uma maneira mágica. Assim como se eu quiser emagrecer de hoje para amanhã, eu não vou conseguir, cara. Não tem jeito. Mas já tem oração pra isso, sabe? Já viu na internet? Não, o absurdo vai crescendo a cada dia. Você entendeu? Não tem como eu Interessante fazer. que a gente começou falando de evangelismo, só que por que a gente caiu nesse assunto agora que a gente está falando? Porque não adianta fazer evangelismo se a igreja é doente. Sim. Verdade. As pessoas, vou usar uma expressão pesada, a pessoa só vai trocar de droga. Pô. Ela vai trocar a droga que ela usava lá fora, do pecado, e ela vai vir usar uma droga da religião. É e igual... vou te falar que um monte de gente morre com isso. Mata com isso. É igual um colega falou que o cara muitas das vezes usa droga, usa cocaína, e se ele não for bem instruído, ele larga a cocaína e começa a comer. Por isso que ele entra na igreja e ele engorda, porque... Ou ele se torna um fanático. Um fanático. Ou ele se torna um fanático. Ninguém suporta fanático? Fanático, alguém que entende que a vida dele agora é a igreja. Quando, na verdade, ser igreja é se reunir com o corpo de Cristo, adorar, ter comunhão e sair para fazer diferença em outro lugar. Então o cara ele passa a querer impor transformação para todo mundo. Ele só trocou, conheço pessoas assim, que ele só trocou de droga, pô. Ele só trocou de droga. Aí você fala, por que o cara que ele trocou a cocaína pela comida, por exemplo? Porque o cérebro dele é de uma pessoa compulsiva. Já existe uma coisa chamada um caminho neural de alguém que é compulsivo. Então ele vai trocar aquilo por outra coisa que lhe dê prazer, que vai produzir nele aquela euforia, aquela dopamina que aquela outra coisa produzia. E às vezes também vai produzir no êxtase do misticismo, vai produzir também. Só que, gente, pelo menos como eu leio a Bíblia, Jesus trazia as pessoas à consciência. Jesus falava em parábolas para as pessoas refletirem. Jesus perguntava, e você? O que você acha disso? Senhor, como é que eu posso fazer para você ser salvo? Como é que você interpreta a lei? O que você acha? Ou seja, a verdade é que já foi exposto. Já foi exposto. O que você acha? Como é que você interpreta? Aí, nessa passagem, ele fala, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, faz isso e você vai ser salvo. Pronto. Ah, simples assim? Aí o cara querendo se justificar, mas eu não sei quem é meu próximo. Aí Jesus, certo homem desceu na estrada de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão de salteadores, ficou no chão, semi-morto. Ali, quando passa um sacerdote, e a gente acha que essa parábola é sobre caridade, não é sobre caridade, essa parábola é sobre salvação, é quem é salvo e quem não é salvo. Essa parábola começou com uma história verdadeira de alguém dizendo, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus, como é que você interpreta a lei? Ama o teu próximo como o Senhor acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? Um homem desceu na estrada de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, ficou semi-morto, de repente passou um sacerdote. Ele viu, passou de largo e foi embora. Como é que eu sei quem é um sacerdote? Pela ornamentação. Pela aparência que eu sei quem é um sacerdote. Na rua eu sei quem é pela aparência. São cristãos que são conhecidos só pela aparência, só pela ornamentação. Agora a atitude dele não é de alguém salvo. Depois disso passou um levita.
Da mesma forma, o que ele fez? Passou de largo. Depois passa um samaritano, um estrangeiro, alguém que a gente acha que é todo errado, alguém que a gente acha que cultua de forma diferente, que nem é salvo. O que ele fez? Ele parou, cuidou daquele homem com óleo e vinho, colocou na sua montaria, levou para uma hospedaria, cuidou dele, pagou o preço, falou, se faltar alguma coisa, depois eu volto. Aí Jesus fala, quem amou o próximo nessa parábola? Aí o cara, o samaritano. Aí Jesus fala assim, faz a mesma coisa e você vai ser salvo. Olha que coisa séria, Kozaka, que Jesus está falando. Se você imitar esse sacerdote, você não vai ser salvo. Sabe por quê? Porque ele não é, pô. Sim. Se você imitar esse levita, você não vai ser salvo, porque ele não é. Mas ele tem cargo, mas ele não é salvo. Mas ele tem uma posição, mas ele não é salvo. A salvação está em Jesus. A salvação está em Jesus. E quem nessa parábola parece com Jesus? O samaritano. Então para de julgar as pessoas pelo cargo que ela tem. Para de achar que alguém é homem de Deus porque ele tem uma posição. Ou o Vitão fala bem pra caramba, o Vitão prega bem, eu fico até arrepiado, o Vitão é homem de Deus. Você conhece o Vitão? Você conhece a história da família do Vitão? Quem é o Vitão? Você está julgando o Vitão pelo púlpito? Você está julgando o Vitão pelos talentos? Jesus falou, pelos frutos conhecem uma árvore, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos, acautelai-vos dos falsos profetas, porque muitos são lobos travestidos de ovelha. Muitos são. Então Jesus termina aquela parábola dizendo, quer ser salvo? Imita o samaritano. Ah, então é qualquer samaritano? Não é qualquer samaritano, é aquele samaritano. Se você encontrar um sacerdote que tem esse tipo de atitude, imita ele. Se você encontrar um levita que tem esse tipo de atitude, imita ele, como Paulo dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ali Jesus quebra o paradigma para aqueles caras que achavam que sou judeu, sou filho de Abraão. Jesus, dessas pedras eu posso suscitar filho de Abraão. Sou filho de Abraão. Então essa parábola é muito séria, porque Jesus está dizendo, quer um modelo de salvação? Não é esse tipo de sacerdote aí não. E aí... Hoje em dia não, o meu pastor, o meu apóstolo, o meu bispo ou o meu líder, é só porque ele tem um cargo? Como é que é a vida desse cara? Como é que ele cuida da mulher dele? Como é que ele cuida dos outros? Como é que ele faz os seus negócios? Quais são os frutos dessa pessoa aí? Por que hoje em dia muita gente está sendo enganada? Porque está se deixando ser enganada? Porque quer ser enganada? Gosta de ser, na verdade. Gosta de ser enganada. Aprendeu a ser enganado e só dá uma sequência. Eu estou aqui com vocês, eu conheço vocês. Vocês me conhecem. Agora, a gente se conhece. Eu sei que você serve aqui em Cachoeira, um homem de Deus, trabalha, serve há muitos anos. Eu conheci você mais novo, hoje um pastor pastoreando ali. Vocês conhecem a minha história. Embora eu morando longe, eu estou sempre aqui, me acompanho. Agora, beleza, a gente vai respeitar todo mundo. Mas eu não posso chegar aqui, sentar alguém aqui e você falar, esse cara é fulano de tal. E eu olhar para eles da mesma forma que eu olho para vocês. Porque os frutos de vocês respaldam. Sim. Pastor, e Comunidade Moriá, no Rio de Janeiro, tem quantos anos de existência? Tem 10 anos de existência. 10 anos de existência, o dobro do meu pastoreio. Eu queria te fazer uma pergunta muito pessoal, até para abençoar quem vai nos ver depois. Qual foi o maior obstáculo do senhor enquanto pastor agora nessa comunidade? Aquele obstáculo que você pensou assim, poxa, foi tenso. Meu maior obstáculo é porque antes de plantar a Comunidade Batista Moriá, eu acreditava em muita coisa que ela era também funcional, muita coisa que era comum, até que chegou uma hora que eu entendi que muita coisa que eu acreditava, que eu ouvi, não era evangelho. E aí o que acontece? Eu comecei a conhecer, já sendo pastor, morando aqui, o evangelho de fato. E quando eu comecei a me debruçar sobre o evangelho, eu entendi assim, e isso aqui não é atrativo. Então quando eu começar a pregar isso aqui, eu não posso querer o mesmo resultado que eu tinha antes. Porque isso aqui não é atrativo. Poxa, mas eu gosto daqueles resultados, cara. Pô, até eu guardo essa mensagem aqui também, triunfalista e assim, imediatista. Pô, mas isso não resolve. Eu sei que isso não é verdade. Então, o maior desafio é você abraçar o evangelho e entender. Não importa mais os resultados que vão dar. O evangelho, para mim, vai ser suficiente e a graça me basta. Uau. Então, no início, quando eu plantava a igreja, quando eu plantei a CBM,
muitas pessoas que foram congregar comigo já me conheciam de antes. E quando eu ia pregando o evangelho, o que é o evangelho? O evangelho é quem perde ganha. O evangelho é aquele que quiser salvar a sua vida, você vai perder. Meu irmão, se você vier aqui para salvar a sua vida, você não vai arrumar nada. Mas se você quiser perder essa vida, você vai ganhar a vida de Jesus. Por amor de Cristo e do evangelho. Você começa a pregar isso, algumas pessoas, mas isso aí não é legal não. É legal a festa. E aí, para mim, o desafio que foi, Felipe, para mim como evangelista, que é a pessoa que ela tem, o evangelista, ele tem, vou usar uma expressão bem rasa, mas ele tem quase como um poder de atração, não tem? O evangelista é uma pessoa atrativa assim. E para plantar a CBM, eu primeiro, durante muito tempo, eu tive que deixar o meu encargo evangelístico guardado, que Deus me pediu. Deixar o meu encargo, durante anos eu deixei o meu encargo, aquilo para mim era dolorido demais. Muito dolorido, muito dolorido. E ser pastor, e o ser pastor é eu pregar coisas que as pessoas assim, pô, mas isso aí me confronta demais. Isso aí me coloca demais a responsabilidade na minha mão. Foi muito desafiador esse início. Porém, se você persevera, pastor Denis aqui do Espírito Santo, meu irmãozão, tô até dormindo na casa dele, nessa época ele compartilhou uma coisa comigo, ele falou assim para mim, ô Vitão, eu estava tendo meu devocional hoje, a palavra que Deus falou comigo é que a gente precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Vitão, a doutrina dos apóstolos, ela precisa de perseverança, cara. Se você não perseverar, você abandona. Eu falei, uau, cara, é isso aí. Só que é aquilo, né, Felipe? Vocês sabem disso. O evangelho também, depois que ele entra na tua veia, o evangelho também, depois que você não quer outra coisa. Hoje na CBM, se eu levar alguém que não prega o evangelho, o pessoal vai ficar assim, esse cara quer levar a gente pra onde? Eu não acredito nisso não. Ele tá falando que eu vou virar isso? Não vou não. Tá de sacanagem? Não vai, pô. Pô. A igreja não tá vai, nutrida, pô. Né? Não vai. Então assim, eu levo meus amigos ontem tava lá, Gabriel Monteiro, um pastor tocando teclado e pregando. Meu irmão, eu sei que ele chamou o pessoal à responsabilidade, o pessoal botar lá no grupo da igreja, todo mundo lá, a responsabilidade, para de se omitir, para de querer dar jeitinho em coisa que você tem que resolver, foi o que ele pregou ontem, para de querer dar jeitinho em coisa que você vai resolver, assume tua responsabilidade, até quando você vai ficar se lamentando, ferido, que tem um monte, chamando a responsabilidade, e o pessoal, meu Deus, é isso que eu quero, pastor, é isso que eu quero. Por quê? Porque foram muitos anos a pessoa exposta ao evangelho, exposta à verdade, porque qual é o problema do pseudo-evangelho? Ele me gera um êxtase na reunião. No outro dia não faz sentido nenhum. Na hora que eu tenho uma dificuldade, não faz sentido nenhum. Quando eu tenho um problema na minha família, quando eu tenho no meu trabalho, quando eu tenho uma crise, quando eu tenho uma coisa inesperada, aquilo não me ajuda em nada, porque aquilo fala de um passe de mágica que não resolve. Pensa numa pandemia. O que um pseudo-evangelho ajudou na pandemia? Não ajudou em nada. Agora, o evangelho na pandemia. Cara, viver é Cristo, morrer é lucro. Meu irmão, Deus está no controle de tudo. Verdade. Meu irmão, Deus é o meu sustentador, é o meu provedor. O evangelho faz sentido no dia mal. Aí, quando você abraça a verdade, você entende, eu não quero outra coisa, porque só isso faz sentido. Pastor, manda uma rimazinha pra gente. Boa. Falando de evangelho, então vamos nessa rima. Não uma rima evangelística, mas uma rima falando sobre o evangelho. Baseados. Lembra quando eu fiz um culto aqui chamado Baseados? Fiz um culto Quem não lembra? Baseados na palavra. Cheirando a Bíblia. Eu fiz uma rima assim, ó. Um dia eu fui questionado. Vitão, por que baseados? Porque o cristão baseado não vive enganado, iludido, ludibriado. Me dê 2 minutos, quero te dar uma ideia. Precisamos aprender com os cristãos lá de Bereia. Sei que muitos não entendem o que eu quero dizer, mas permita que eu explique e você vai entender. Atos conta a história de um povo diferente, um povo de mente aberta, pessoas inteligentes, povo bereano, mais nobre que os tessalonicenses. Pois ouviam na sinagoga as palavras que Paulo e Silas pregavam, mas logo examinavam se era verdade o que falavam. E por isso muitos creram, pois tinham entendimento. Os bereanos não sofriam por falta de conhecimento. Mas quando penso num contraste com a igreja desse tempo, me pergunto se é esse o motivo do sofrimento. É triste a realidade, mas com o passar dos anos, morreu a geração dos crentes bereanos. E o que cresce hoje é uma nova geração, onde falta conhecimento e sobra manipulação. E onde o conhecimento falta e a manipulação sobra, é fácil fazer do povo uma massa de manobra. Se até no reino de Deus o homem reina ao seu favor, esse reino é de Mamon ou esse reino é do Senhor?
Devoram a casa das viúvas, é o próprio devorador. Esse é o reino do interesse ou o reino do amor? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, pois onde reina o Senhor, também reina a verdade que liberta do pecado e da maldade e pode te libertar de toda a religiosidade. Porque o evangelho da verdade te livra da prisão e pode te libertar do evangelho ostentação. Anátema, Gálatas 1:8, o recado já foi dado. Ainda que nós, ou um anjo do céu, traga outro evangelho além do que foi anunciado, seja amaldiçoado. Tudo te darei se por ti for adorado. Colocaram na boca de Cristo as palavras do diabo. Um evangelho distorcido que agrada a plateia, mas seria desprezado pelos cristãos lá de Bereia. Nossa. Que nós precisamos ser bereanos. Muito bom, pastor. Cara, feliz demais por ter você aqui. Nosso podcast geralmente... Podcast da roça, né, gente? É uma horazinha. O papo tá muito bom. Ficaria aqui 2, 3 horas com o senhor aqui conversando. Acho que falar do evangelho, falar de Deus. Obrigado também ao Felipe que veio aqui para contribuir, né? Porque eu precisava trazer um pastor, né? Junto para conversar com o Felipe é irmão, né? Então fica em casa, pô. Fica em casa. Mas eu te agradeço demais. Gostaria que o senhor deixasse agora um recado, né? Para as pessoas que estão em casa, falando do evangelho, falando de Deus. Um recado que o senhor quiser dar. Fique à vontade, essa câmera aqui é toda sua. Meus amigos, uma alegria, uma satisfação estar aqui nesse canal que é uma coisa nova. Há um tempo atrás não existia isso. Ou seja, a gente está sendo igreja aqui. A gente está levando mensagem aqui para muitas pessoas, coisas que antes a gente tinha que reunir todas essas pessoas no mesmo lugar. Hoje a gente consegue, com poucas pessoas aqui, levar uma mensagem para quem está longe. E o mais importante é a mensagem que nós estamos levando. E a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês o mais importante é a mensagem. O mensageiro não é o mais importante, o formato não é o mais importante é a mensagem. Foi a mensagem que transformou minha vida, foi o evangelho que transformou a minha vida e dos meus amigos também. Então eu quero deixar um texto bíblico para você, que embora tenha feito teologia, estudado todo esse texto, no meu espírito eu demorei muito a entender ele, porque é paradoxal quando Jesus fala assim: quem quiser salvar a sua vida vai perder. E o ser humano pensa, não faz sentido. Eu quero salvar a minha vida. Eu preciso de salvação. Mas o que Jesus está querendo dizer não, mas essa vida aí não tem que ser salva. Essa vida você tem que perder para você ganhar uma outra. Aí ele fala assim, mas quem perder a sua vida, em algumas versões, quem destruir a sua vida, vai salvar. Porque aquele que perder a sua vida por amor a Cristo e do Evangelho, esse vai salvar a sua vida. No mesmo texto, Jesus diz, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, meu irmão, evangelho é cruz, evangelho é Cristo, e por mais que, a princípio, a mensagem do evangelho seja muito confrontadora, a graça é suficiente e a mensagem do evangelho é suficiente para tudo e para todas as horas na nossa vida. Eu tenho uma avó que ela tem 98 anos, ela viveu bem independente até fevereiro e agora ela está acamada, a minha avó. Eu durmo com ela uma vez por semana lá. E ela acamada, a gente canta os hinos do cantor cristão, canta os hinos da harpa. Um dia, pela madrugada, ela começou a sentir dores. Minha avó está doente, começou a sentir muitas dores de madrugada, muita angústia, muita ansiedade. E ela sentou na cama e começou a orar o Salmo 23. E eu na outra cama, com lágrima nos olhos, pensando, eu acho que eu tenho problemas, cara. E a minha avó, com 98 anos, doente numa maca de hospital no quarto dela, dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que ela não consegue andar, ela depende da gente para tudo, mas o evangelho faz sentido para alguém que está numa maca, está doente, não recebeu cura, não consegue levantar. Ela diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O evangelho faz sentido em qualquer momento da nossa vida. O evangelho faz sentido. Vitão, antes da gente encerrar, eu quero te dar um brinde aqui, nosso patrocinador, né? O Grupo Coroa. Mandou te entregar. Tem energético aqui? Tem energético aí. Tá.
Se não tiver de maçã verde, eu vou botar isso aqui dentro. Pode colocar. Tá, vou botar isso aqui, ó. Muito obrigado, pessoal do Coroa. Tá? Muito bom. Gente, muito obrigado pela presença. Até a próxima. Deus abençoe.